Não, meus amigos, eu não vou falar ainda do lateral esquerdo, né? Que é o que a galera tá realmente ansiosa, a galera tá nos grupos aí. Cadê o lateral? Cadê o lateral? Cadê o lateral? Bom, eu não sei se eu posso falar uma coisa ainda, mas eu não sei se vai anunciar a lateral nem hoje nem amanhã, não, tá, gente? Mas vamos deixar as coisas acontecerem aí um pouco mais, tá? Eu, na verdade, tô gravando aqui esse vídeo. Porque eu veio aqui o start na minha mente, né? Eu estava até conversando com o Paulo Godin da Uniagro, e a gente estava discutindo sobre o time do Vitória, se era Ronald ou se era Mateuzinho, né? Ele tá gostando muito de Ronald e tal, e para ele Ronald hoje é titular. Mas eu confesso para você, antes de falar sobre isso, deixa aí seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. É claro que eu não estou falando para amanhã, tá, gente? Que amanhã eu vou até colocar novamente o provável time, mas eu estou ansioso para ver em campo um quarteto. Não sei se você pensa como eu acho que pode dar certo, eu acho que pode dar bom. Porque mesmo que você fale assim, pô, Marcos, mas é da mesma posição, mais ou menos, será que não vai embolar? Mas se são os melhores, por que você não vai juntar essa galera? Me diga aí. Tem que juntar, velho. Então, vê se não fica legal um quarteto com Ronald, Mateuzinho, Romarinho e o Kaiser. O que você acha, hein? Como falei, não é para amanhã. Daqui a pouco eu vou colocar na tela o time de amanhã. E se você quiser um atacante, um 9 de característica diferente, você tira o Kaiser e joga o Renzo, que também vem bem, né? Mostrando que dá para ajudar o Vitória. Bom, para mim é isso aqui, é esse quarteto aqui. E aí você tem o Baralhas e você vai ter que encontrar o colega do Baralhas, né? Digamos assim, o torcedor não gosta do Willian Oliveira, mas parece que ele é o queridinho ali do Carille para aquela função, tá? A gente ainda não viu o Rubem Ismael, a gente não conhece, a gente não sabe nem do Rubem Ismael, do Canta La Pedra, a gente não sabe do Rubem Rodrigues, que chegou um pouco mais atrás, né? Já tem mais dias aí no Barradão. Entrou 2 jogos, salvo engano, poucos minutos. Parece que entrou um pouco mais perdido. Mas eu acho que o desenho, mais ou menos, do Vitória é esse, com o lateral esquerdo contratado, que precisa, tá? E até onde sei, o Vitória vem encontrando realmente muita dificuldade para esse lateral esquerdo, gente. Muita dificuldade. Enfim, eu evito falar algumas coisas, mas vamos deixar o tempo aí para ver se o Vitória consegue fechar o lateral, né? Trazer o lateral, chegar em Salvador. Sobre zagueiro, eu não traria. Se eu fosse tentar pensar em zagueiro, eu pensaria em trazer o Camutanga de novo para compor o elenco, porque ele é um cara que pode ajudar quando o Vitória precisar. Não sei se o Neres é um cara que ainda vai render ou não, mas é basicamente isso que eu imagino para o Vitória e estou muito ansioso para ver esse quarteto que eu falei, do Ronald, do Mateuzinho, do Romarinho e do Kaiser ou Renzo Lopes, tá? Agora falando do time para amanhã, domingo, 19h30 contra o Palmeiras, olha gente, o Carille vai colocar as peças que ele, sabe, ele viu um pouco de, que se encaixe um pouco mais no jogo que ele precisa, no jogo que ele quer pro Vitória. Né? Eu sei que ele insistiu um pouco com o Lucas Braga, e acho até que ele tá tirando o Lucas Braga por pressão. Pressão minha, pressão dos colegas, pressão dos colegas que eu falo também que fazem mídia do Vitória, pressão do torcedor nas redes sociais, pressão de um modo geral, né? Porque eu ainda acredito que na mente do Carille o Lucas Braga é o jogador que pode render um pouco mais ali dentro do que ele espera, né? Então eu acho que ele está tirando o Lucas Braga por livre e espontânea pressão. Mas diante dessa situação, ele vai entrar em campo com Arcanjo, com Cáceres, com Halter, com Zé Marcos e Maicon, com Baralhas, Willian, Ronald, Oswaldo, Eric e o Kaiser. Não tem muito aí o que mudar. Se ele vir com outro time, vai me surpreender, a não ser também, não cheguei a apurar, se algum desses atletas que eu citei do time titular teve algum problema ou não, tudo indica que não.
mas eu acho que ele só mudaria alguma coisa aí nessa conjectura se tiver algum problema físico, algum problema de contusão ali nos treinamentos, coisa que eu não acredito que teve, né? Senão já tinha chegado alguma coisa, mas como falei, eu não apurei. A gente não dá para saber a questão do hoje, né? O Vitória treinou hoje, estou falando pelo treino de ontem, mas eu acredito que vai ser essa equipe aí. Queria saber sua opinião, duas opiniões suas, né? Sobre a questão do quarteto, que eu imagino, que eu idealizo para daqui a algumas rodadas, quando o Romarinho estiver em forma e o Mateuzinho voltar de lesão, né? Também não tive informação se o Mateuzinho chegou a treinar hoje ou não, mas amanhã às 6 da manhã a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Então, todos à disposição, imagine esse quarteto, queria saber sua opinião sobre isso, e também sobre o time de amanhã, o time desse domingo, 19h30, contra o Palmeiras, que tem uma grande equipe. Lembrando você que no último jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, quem fez um dos gols foi o... Alguém lembra? O Oswaldo, meu amigo, o Oswaldo. Né? E eu me lembro que no jogo do Barradão, primeiro jogo que o Vitória perdeu de 1-0, o Oswaldo também teve uma chance bacana de fazer o gol de empate, acabou perdendo naquela oportunidade. Mais cedo, gente, eu soltei um vídeo falando pro torcedor comparecer, pro torcedor se incentivar a ir pro Barradão, e muita gente questionando a questão dos R$ 200. Eu sei que é pesado, velho, eu entendo que é pesado, mas você, por exemplo, que é estudante, você paga meio, você paga 100. Já alivia um pouco mais, tá? O que eu tô tentando fazer? Tentando convencer você, de fato, para que a gente possa fazer amanhã uma grande festa. Não é festa, né? O nome que a gente gosta de usar. A gente transforma aquilo ali numa verdadeira, num ambiente de guerra mesmo, mas nada de confusão, de torcida, não é isso. Um ambiente realmente pra gente, sabe, se incentivar, pra gente se apegar, pra gente deixar o Palmeiras com medo, sabe? Fazer do Barradão um caldeirão, um terror pra eles. E eu acho que pode ser uma virada de chave, velho. Uma vitória contra o Palmeiras pode mudar muita coisa no ambiente, mudar muita coisa pro Vitória, pode representar algo muito grande, porque é uma equipe gigante. A equipe disputou o Campeonato Mundial, tá ganhando Libertadores, tá ganhando Brasileiro, tá ganhando Copa do Brasil, tá ganhando tudo nos últimos anos, junto com o Flamengo, o Botafogo, são as 3 maiores equipes do futebol brasileiro, e uma vitória no time, contra um time desse, você giganta, velho. Você traz moral pra sua equipe, né? A galera já começa a olhar com um olhar diferente, você começa a sair um pouco daquela zona de confusão. Então é isso que eu penso e que eu almejo aí pro Vitória. Tá? Não sei se você concorda com as coisas que eu falei. Bom, eu tava de boa e eu falei, vou gravar, vou falar algumas coisas aqui que eu tô com vontade de falar. Eu acho que é importante transmitir o que a gente sente, transmitir nossas ideias, nossos pensamentos, e aí ver se comunga, né, com os seus também, beleza, gente? No oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo. Na fazenda, no estádio, agro em todos os campos. Um abraço a todos, tamo junto.